Olá, estamos começando mais um podcast de Flow. Eu sou o Gustavo Milazzo, CEO e apresentador aqui do nosso podcast. Esse podcast que sempre está trazendo informações sobre o mercado da madeira, bastante focado aí na exportação e sempre acompanhado de convidados mais do que especiais, né? Lembrando que o podcast de Flow é produzido pela nossa plataforma woodflow.com.br. Se você compra ou vende madeira, faça seu cadastro, acompanhe as notícias, faça oferta, procure os produtos que você precisa lá, que você vai encontrar. Começando aqui com a apresentação dos nossos convidados de hoje, são mais do que especiais aqui, eu quero começar por ele. Ele é natural de Xanxerê, Santa Catarina. Ele é vice-presidente da FIEP e coordenador do Conselho da Madeira da Federação das Indústrias, também vice-presidente da ABINCE e também coordenador do Comitê de Compensado. Rony Marini, muito obrigado pela sua presença, é um prazer ter você aqui comigo. Eu que agradeço o convite aí, Gustavo. E o nosso outro convidado, ele é realmente uma referência aí quando a gente fala de madeira aqui no Brasil. Ele é o vice-presidente da ABINCE, ele é consultor das Nações Unidas, ITTO, BID, dentre outras empresas internacionais, e é realmente muito conhecido aqui no nosso setor, realmente uma referência. Atualmente é o presidente da STCP, Ivan Tomazelli, é uma honra ter você aqui com a gente, obrigado pela tua presença. Obrigado pelo convite, satisfeito em estar aqui presente. Bom, senhores, a gente tenta trazer aqui um pouco do mercado atual, do retrato atual do que a gente tem no momento das exportações. E eu queria começar apresentando os números, nosso índice aí, Woodflow, onde a gente tem repetidamente acompanhado alguns números sobre exportações, sempre comparando aí os últimos anos, o último mês. Então eu queria começar aí essa nossa conversa falando sobre isso. A gente tem aqui o nosso gráfico, onde a gente vai conseguir mostrar aí para todos o que tem acontecido aí no nosso mercado de exportação para alguns itens, né? E a gente pode acompanhar que atualmente o nosso volume aí do último mês de abril, comparado com o mesmo período aí do ano passado, a gente teve uma queda de 21% no volume de madeira desses produtos que a gente acompanha. E a gente também teve uma queda de quase 11% com relação aos preços de 2023. Porém, se a gente pegar só o retrato aí de 2024, de março para cá, a gente teve um aumento aí no volume de 6% e nos preços de 5%. Queria perguntar aí para vocês, o que representa esses números? A gente estava comentando um pouco aqui que às vezes esses números escondem algumas situações. Para você aí do compensado, Rony, o que representa realmente essa diminuição comparado com o ano passado? Questão de valores, o que realmente tem acontecido aí nesse primeiro período aí do ano? Ali você tem o gráfico não só do compensado, né? Compensado, se você comparar preços do ano passado, desse período e agora, está um pouco menor em relação ao ano passado. Em termos de volume, está muito parecido, né? É que a gente tem um momento agora de cota, talvez os embarques não estão acontecendo como deveriam por causa do caos que a gente está vivendo no porto. Todo mundo tem conhecimento, está muito difícil de embarcar, navio omitindo, não tem janela. Deveriam estar maior, porque se não fosse esse caos, tem um volume represado, creio eu, nos portos ou mesmo nas empresas. A expectativa do mercado para esse ano, pensando, sempre foi, no nosso caso, mais otimista, porque esperávamos ter uma queda de juros lá no mercado americano, que é muito importante para o compensado, que parece que não vai ter esse ano. Então a gente está ficando um pouco agora no momento também de fim de cota, não sabemos exatamente como vai ser, os estoques. Nos Estados Unidos eu posso dizer que cheguei sábado de viagem, estão
relativamente grandes nos portos lá, pude acompanhar. E é um momento agora, a gente está no início de maio, né? É um momento que um pouco de incerteza do como vai ser os preços daqui para frente depois que terminar a COP. E também não sabemos como vai ser o comportamento, por mais que tenha eleição nos Estados Unidos, como é que vai ser o comportamento do mercado americano, porque seria um momento de preços em alta e não está acontecendo, tá? É um momento de demanda baixa e preços também caindo. Então, é difícil prever o que vai acontecer, mas esses números eu ainda considero que a gente está vivendo ainda um bom momento. Diante de tudo que está acontecendo, diante de tudo que está acontecendo, exato. As fábricas têm uma carteira, não muito grande, mas tem uma carteira de pedidos. Os preços, comparando historicamente, tão bons, né? Tão bons, os preços tão bons. O único problema para as indústrias em si foi que os custos subiram muito durante a pandemia, né? E não recuaram. E agora, o momento que está acontecendo nos portos, né? Todo mundo se envia caminhão e não consegue descarregar, fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, navios omitindo 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, até mais que isso, e as cargas não estão saindo. Isso está aumentando muito os custos, né, das indústrias. Mas, em geral, se não fosse por isso, seria um ótimo momento do mercado. Bom. E o que o senhor acha desses números aí, senhor Ivan? O senhor que tem uma visão aí global já do mercado, né? Conselheiro aí de várias entidades. Como que o senhor vê as exportações aí do Brasil? Bom, eu acho que o Rony sintetizou bem a situação atual, mas na realidade a gente deve olhar o mercado num espectro mais de longo prazo, né? As flutuações mensais ou até anuais, elas são frequentes. Quer dizer, você tem uma época de períodos de demandas elevadas e preços mais altos, e tem uma época de demandas menores e preços mais baixos. Se nós analisarmos 2023, principalmente 2024, e compararmos com 2020, nós estamos com dados meio parecidos, tanto em termos de demanda como em termos de preço. O que aconteceu é que com a pandemia em 2021 e 2022, os preços dispararam, a demanda disparou e os preços dispararam. Então, a distorção, quer dizer, eu vejo muitos comentários de 2023 foi um ano muito pior que 2022. Foi. Por quê? Porque naquela época eu vendia compensado, né, para usar compensado de exemplo, por $1.000 metro cúbico, né, que era completamente irreal, né? Ninguém poderia pensar que isso continuaria a acontecer. Mas isso tem, né, quer dizer, o preço voltar aos patamares anteriores, mas eu sempre comento que quando você tem uma época de preços altos, a tendência é você produzir mais e esquecer produtividade. Eu tenho preço mais alto, eu consigo acomodar custos mais elevados. A hora que o preço cai, você não volta a um patamar de custos que se tinha antes. A tua produtividade não volta ao patamar que se tinha antes, né? Então demora um tempo para se acomodar. Então 2023 foi uma fase de acomodação e eu acho que 2024 vai continuar com uma fase de acomodação, né, que as produtividades vão ter que ser aumentadas, né? Nós temos que voltar aos patamares de custos que a gente tinha antes, né, para que você tenha as margens garantidas. Mas eu concordo com o Rony, eu acho que os preços não estão de todo mal, né? Você tem volumes um pouco menores, um pouco maiores, mas no espectro de últimos 5 ou 6 anos, se você analisar, nós voltamos àquilo que era em 2021, 2020. E a questão da produção também, o volume produzido, ele também deu uma estabilizada, né? Porque a gente teve volumes, as fábricas produzindo muita coisa, muitas fábricas que nunca tinham exportaram, e agora a gente está tendo essa acomodação também, principalmente no compensado, que foram esses preços que chegaram acima de $1.000, né? Então talvez isso traga uma certa aí estabilidade no preço. Eu acredito que sim, né? O que aconteceu, né? Naquele momento tinha que produzir, todas as fábricas estão produzindo. E aproveitar o momento. Aproveitar o momento, tinha que surfar a onda, né? Nem o mais otimista dos caras ia acreditar acima de $1.000 o preço. Nem o maior sonho, nem sonho acreditava naquilo, né? Então
todo mundo surfou, aproveitou o momento, mas o que acontece? Como o professor colocou, quando tá bom tem que se preparar porque vai vir um momento ruim. Né? E quando tá ruim também tem que estar preparado porque vai vir um momento bom. Né? Então é cíclico, né? Olhando a longo prazo. É um momento, eu acredito ainda, não considero que seja, como comentei com você, de preços, mas eu creio que a recuperação vai ter. O momento ainda não sabemos, né? A gente depende muito dos juros, tanto na Europa ou americano, porque são os principais mercados compradores. A gente depende que o consumo aumente lá. A gente depende da taxa de hipoteca deles. Se cair os juros, aumenta o consumo, que eu acredito vai acontecer, aí sim, a gente vai ser outra realidade, né? Acredito que o mercado vai voltar. Não acredito naqueles níveis que aconteceram, aquilo... Jamais. Jamais. Não dá para usar até essa palavra, não gosto de usar, porque em 2004 a gente viveu um momento assim fantástico também, na madeira, lá antes de estourar a bolha americana. Ninguém acreditava, isso foi 2004, fazem 20 anos. Passou-se 17, 18 anos e vivemos um momento muito melhor que aquele 2004. Então, não sei, daqui 10... 20 anos. 20 anos. O que a gente vai ver, né? E tem outras variáveis, né? Quer dizer, nós estamos falando aqui em termos de demanda de mercado, preços e consumo. Mas você tem uma variável extremamente importante que é um nó no Brasil, que é a logística. A logística é um fato importante. O outro fato importante é a oferta de matéria-prima. Nós temos limitação, não adianta você pensar que a gente vai chegar em 4, 5 milhões de metros cúbicos de exportação de compensado, ou 4, 5, 6 milhões de metros cúbicos de madeira serrada, porque você tem um problema de demanda interna, você tem um problema de oferta de madeira e tem um problema de logística. Se eu dobrar minha produção hoje, eu engarrafo todos os portos. Não consigo embarcar, fazer. Não consegue embarcar. Essa é uma questão aí que está realmente atrapalhando até, né? Eu acredito que esses números poderiam ser bem melhores, porque, como você falou, tem muita coisa represada no porto, os armazéns estão entupidos, e a gente não consegue. Na verdade, a gente diminuiu nossa capacidade de exportação, né? Estamos com os portos limitados, e estrada, armazém, e agora a gente está até diante da situação aí trágica lá no Rio Grande do Sul, né? Com uma situação aí que a gente não sabe até onde vai afetar. Vocês têm, inclusive, planta lá, né, Rony, no Rio Grande do Sul. Como é que está a situação lá? Inclusive, estava comentando que o pessoal da madeira está se mobilizando para ajudar. Tá. A gente tem uma planta lá em São Francisco de Paula, né? Essa região é no norte, lá na Serra, não foi muito afetada. Mas perto, descendo a Serra, Igrejinha, Taquara, ali do lado, foi muito afetado lá. Lugares onde a água nunca havia chego, essa vez ela chegou. Está tendo uma mobilização, não só da madeira, né? Eu acabei de sair de uma reunião da Federação das Indústrias, da diretoria, uma mobilização grande de todo o setor industrial, vamos falar assim, que através de sindicatos também está pensando não só nesse momento que eles estão precisando agora, água, coisa básica, coisa básica, mas também pensando no futuro, né? Na reconstrução de muitos locais. Lá, como é o caso de cidades menores, né, que foram totalmente alagadas, então está se mobilizando, já tem algumas cargas já de compensado, doações de empresas que vão ser enviadas para lá, para a reconstrução, está em contato com o Sindimadeira lá no Rio Grande do Sul, para saber exatamente onde colocar isso, né? Também fazendo contato agora entre o SESI daqui, a Federação das Indústrias daqui e a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul, o SESI daqui e o SESI de lá, para gerenciar melhor, porque tá tendo muita vontade, e está acontecendo. Nós estamos vendo no Brasil inteiro, todas as cidades, as empresas se mobilizando, está acontecendo. Nós também temos que pensar depois na reconstrução daquilo. Então vai acontecer, vai ser enviados portas também, pessoal, fabricantes de portas oferecendo ajuda, todo mundo oferecendo ajuda. Pessoal do Sinduscom falando em materiais de construção, porque realmente alguns lugares lá vai precisar de tudo, né? Vai ter que começar do zero. E o Rio Grande do Sul que é um grande produtor também, né? De florestas aí, a gente tem grandes indústrias lá. Como que será que isso vai afetar aí o mercado, o suprimento da madeira?
Nós estivemos conversando com o pessoal da Movergues, lá no Rio Grande do Sul, porque um dos grandes produtos exportados, o Rio Grande do Sul exporta muito produtos de valor agregado, né? Quer dizer, a principal pauta de exportação, além de Cavaco e Tora, que é o porto de Rio Grande, mas na linha de produtos industriais, são móveis, né? Móvel é o principal em termos de valor de exportação. E eles comentaram que, na realidade, as fábricas têm estoques suficientes para continuar a operar nos próximos 15 dias ou 20 dias. E que vai depender muito da logística, né? Quer dizer, se algumas estradas estão interrompidas, etc., e também os funcionários, alguns foram afetados, então isso vai ter um efeito. Mas eu não acredito que o Rio Grande do Sul, a indústria florestal do Rio Grande do Sul será afetada. No fundo, tem aquela outra história que a gente sempre conversa, né? Um ciclone em Bangladesh mata 1 milhão de pessoas e não gera nada na economia. Um ciclone nos Estados Unidos mata 50 pessoas e aumenta o PIB em 2%. Né? Então, o que a gente tem que fazer nesse momento é ajudar o pessoal lá a recompor o Estado, né? E vamos ver se isso gera uma nova economia. Quer dizer, a gente constrói um Estado ainda melhor do que está hoje. Pela mobilização de todo mundo, eu acho que realmente a coisa vai andar lá muito forte. Né? Eles são muito resilientes, né? Muito resilientes. E, bom, voltando aqui para o nosso mercado, a gente, né, como você comentou, tem a situação aí do compensado, especificamente a cota na Europa, né? Até eu pedi para o senhor Ivan falar um pouco para a gente dessa questão da cota do compensado. Todo ano a gente tem esse período, né, dessa situação aí dos volumes que podem chegar lá isento de impostos, e isso mexe bastante aí com a demanda aqui no Brasil. Qual a expectativa aí de final de cota para esse ano? Porque aí a gente vai ter mais uma mexida nesse mercado, né? Na realidade, você antigamente tinha uma cota só, depois com o Brexit, com a saída do Reino Unido da Europa, foram criadas 2 cotas, né? Então, uma é de quase 500 mil metros cúbicos para compensados, que são cotas isentas de impostos. Sempre no Pinos, né? Sempre no Pinos, né? E a outra cota é cerca de 250 mil metros cúbicos, eu acho, né? Acho que é isso. Reino Unido. O Reino Unido. A cota do Reino Unido está praticamente esgotada, né? E a cota da Europa, né, ainda tem uma margem, cerca de uns 20%, mas com os embarques saindo, atrasados aqui, talvez ela aguente até o começo de julho, né? Uhum. E a expectativa sempre dos fabricantes, uma expectativa de mercado, é que você tenha uma venda acentuada nos primeiros meses de cada ano e depois caia, né? No fundo, você tem um desconto que você tem que dar para penetrar no mercado. Mas os compradores também se estocam com essa madeira. Então, realmente, com o término da cota, você deve ter um determinado impacto no mercado. Se não recuperar o mercado dos Estados Unidos, a gente pode ter um probleminha aí para resolver, né? Isso é bastante cíclico, né? A gente vê isso todo ano, né? Os compradores vêm para cá já no final de 2023, comprando para entrar na cota lá em janeiro, e aí os contratos para a cota já acabaram, né? Ninguém mais está comprando acreditando que vai entrar na cota. É o que está represado aqui, que talvez chegue, e a gente vê todo ano, né, essa queda aí de preço, aquela briga, e aí a gente depende dos Estados Unidos para a coisa melhorar, né? Ou da recuperação mais acentuada do mercado europeu, né? Se der um boom, que é muito improvável, né? Muito improvável, daí também. Então a gente está conectado aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos tiver uma demanda aí razoável, os preços devem se segurar, né? Acredito que sim, mas não é o que estamos vendo. O que está acontecendo aqui. Como o professor comentou, então os embarques que acontecerem agora em final de maio, talvez início de junho, ainda vai ser livre de impostos. Os Estados Unidos, né, se ele tivesse uma forte demanda, era bem provável que nós poderíamos deslocar essa produção para lá. Mas não é o que está acontecendo, né?
quem acompanha a Randon Lentes, acho que deve estar na 4ª semana de queda. Eu acompanho isso há muitos anos, a Randon Lentes. Normalmente são de 6 a 8 semanas de queda. A Randon Lentes, só para quem não sabe, é a referência lá nos Estados Unidos. Isso. Toda semana sai um boletim. É o boletim deles, né? Mostrando os preços que estão no mercado, que estão acontecendo. Não é uma previsão, né? Não é uma previsão. Na verdade, aquilo é uma fotografia. O que ela está mostrando normalmente é os preços que aconteceu antes. Uhum. Ela mostra depois o que está acontecendo realmente lá. E tem acompanhado, tem tido uma queda, né? Então, se olhar historicamente, sempre ela não cai só uma semana, 2. É difícil, acontece isso, mas o normal é 6 a 8 semanas e depois uma recuperação. Não era normal para esse momento do ano, né? Porque a entrada é primavera agora, né? Entrada de verão, que é o momento que a construção deveria estar mais acelerada, né? Eles tiveram alguns problemas no inverno, principalmente no norte, nevascas lá, a construção parou em alguns momentos, né, desse ano, mas não é o que realmente está acontecendo, né? Se você olhar a construção de casas, no último mês caiu 14%, se eu não estou enganado. Não tenho o número agora aqui. Então, a gente espera que tenha essa recuperação, né? Se foram 4, tem mais 2 semanas, dentro de maio, por exemplo, pode haver uma recuperação em maio, junho. Então, é bem quando termina a cota, pode acontecer uma recuperação do mercado americano. Agora, se vai ou não acontecer, é difícil prever, né? Porque a gente, na verdade, representa muito pouco do mercado americano. Nós, brasileiros, a gente representa muito pouco. Todo o volume que a gente manda para lá, como comentei, você vê os portos cheios. Mas se acontece algum fenômeno, como um furacão, o professor comentou, aquilo é num instante. Da noite para o dia acaba. Da noite para o dia acaba. Se acontece um evento desses. E agora também tem isso, tem essa temporada que começa agora, né? Então tem vários fatores que podem influenciar o mercado, né? Vamos ver, espero que algum fator nos ajude, né? Pois é. E esses fatores, né, dinâmicos, como o senhor estava falando, a questão... Parece que no passado aí, não tão distante, a gente tinha uma visão mais a longo prazo. O mercado, né, tem esse ciclo da cota, nos Estados Unidos volta comprando. Mas agora entrou muita coisa junto, né? A gente tem a situação aqui no Brasil das chuvas que impactaram nos portos. Temos guerra, temos tantas coisas acontecendo, eleição. A coisa está muito dinâmica, né? Assim, como é que está o mercado geral, assim, no mundo lidando com tanta incerteza, assim? O Brasil está muito descolado do resto dos países exportadores de madeira, ou a gente está vivendo meio que isso é uma situação global? Bom, eu acho que hoje a gente tem mais problemas. E isso está relacionado à quantidade de informação que você tem, né? Esses dias até eu estava discutindo lá na empresa que eu não tinha uma visão, né, de negócio do jeito que está apresentando agora, e tantos problemas para vencer. Mas é que as informações que eu tinha antes eram muito menores. E com mais informação, né, você tem uma situação mais dinâmica de mercado, né? Então, eu acho que o que acontecia em relação ao passado é exatamente isso. Aquela época, na época da guerra de 1940, demorava uma semana para chegar a informação da guerra aqui. Agora chega na hora, online, né? Um dos aspectos interessantes que a gente até já discutiu alguns anos atrás é a necessidade de você diversificar mercados. Nós estamos conversando aqui de Europa e Estados Unidos, né? Mas o Rony, por exemplo, exporta para o México, que não é Estados Unidos, não é Europa, e tem sido uma boa alternativa, né? Alguns anos atrás, a gente fez um levantamento do mercado potencial da África. A África é um grande importador de compensado. São volumes menores, spots, né? Alguns têm problema de liquidez, tem uma série de dificuldades de logística, mas o mercado está lá, né? Você tem o mercado australiano na Oceânia, né? Você tem o mercado asiático. Eu acho que a gente, como exportador, tem que pensar em ampliar a nossa visão de mercado, né? Os finlandeses exportam para mais países do que nós, né? Os finlandeses têm uma abrangência interessante. Os finlandeses, numa época até eu estava na China e tinha compensado finlandês na China.
E a China era o que vendia compensado barato, mas eles importavam compensado finlandês, faziam revestimento e revendiam. Os finlandeses criaram uma central de distribuição em Xangai. Então, eu acho que são coisas que a gente tem que pensar para a gente poder dar mais estabilidade. Os mercados dos Estados Unidos são afetados de uma forma, da Europa é outra, e tem os outros mercados que têm outra forma. Então, você consegue fazer uma média de mercado e criar maior estabilidade. Maior diversificação é melhor do que menor diversificação. Por exemplo, exportação de molduras, para onde vai? Você é exportador, você sabe, vai basicamente para os Estados Unidos. Quando cai o mercado dos Estados Unidos, o cara está lascado, ele não tem outra alternativa, ele não vende no mercado nacional, não vende na Europa, ele fica sem mercado. É um mercado que você está atingindo com um único produto, e isso é um problema seríssimo. A gente tem visto alguns mercados se abrindo, né? Até por essa questão lá da guerra da Rússia, né? Muitos compradores da Europa vindo buscar aqui o produto compensado com eucaliptos, né? Eles querem um produto diferenciado, mas eles chegam aqui e eles não encontram exatamente o que eles esperavam. E esse é um desafio para a indústria hoje também, né? Como a gente chega numa qualidade, não diria um finlandês ainda, mas por que a gente não pode, de repente, tirar essa dependência de compensado CDX, por exemplo, e tentar fazer alguma coisa diferente? É possível isso, será, mano? Não acredito que é assim. Você está fazendo. A gente está fazendo. O que acontece? Depende muito também da floresta que você tem, né? Da tua matéria-prima que você tem na mão. Mas você consegue manejar bem uma floresta. O grande problema, o professor sabe muito mais, as florestas plantadas aqui normalmente era para celulose, né? Foram plantadas não para fazer madeira. E não é muitos anos, né? Esse mercado, vamos voltar para trás, desde quando existe o mercado de compensado que começou a exportar? 20 e quantos anos? É um ciclo. E quando começou, naquele momento, era usada aquela matéria-prima que tinha. Que normalmente era aquela que foi plantada lá no incentivo, lá no final da década de 60, né? Que foi 66. Que foi usada aquela madeira. E depois que nós, vamos falar, fomos perceber que o mercado, criou-se o mercado, conheceu o mercado da madeira, de compensado, e que tem vários produtos. Então agora está evoluindo, tem muita floresta aí bem conduzida que já dá oportunidade também para nós melhorar o nosso produto, começando pela floresta e também depois com os maquinários, né? Dentro da fábrica. Hoje a gente já tem que sair desse mercado, porque a gente está procurando sair desse mercado do CDX, do C+, fazer um produto calibrado, fazer um produto melhor. Você comentou desse mercado se abrindo, teve muito polonês que veio para cá procurar, não achou bem o que queria, mas achou em alguns lugares aí. Algumas empresas eu sei que está produzindo para esse mercado um produto similar, né? Não exatamente, porque ele não tem BERT aqui, não vai ser aquilo, mas atende a necessidade que ele quer lá. No mercado americano é a mesma coisa, tem muita empresa, eu sei, de produtos que está indo para lá para atender o mercado industrial, que não é um produto que é básico. Você tem que fazer um produto melhor, vai ter que talvez colocar o eucalipto no miolo para deixar mais pesado, né, ter mais densidade, vai ter que calibrar, talvez vai ter que usar mais camadas. Tem que ver a necessidade de cada cliente. A partir da necessidade de cada cliente, a gente consegue ampliar o leque de produtos, ampliar o leque de mercados, de clientes. Tá acontecendo isso. Tem muitas empresas que eu conheço, o professor comentou de nós, né? A gente faz algumas coisas diferentes lá, mas eu conheço de várias empresas que tá indo na mesma direção, né? A gente tem percebido aí, visitando as indústrias, que realmente está todo mundo agora buscando alguma coisa diferente. Mercados diferentes, produtos diferentes. Talvez essa seja até um reflexo dessa baixa aí de mercado, aí as indústrias começam a falar, opa, vamos achar uma coisa diferente de todo mundo aí, e realmente começam a investir, né? Por um lado, isso até é interessante para a nossa indústria aqui no Brasil. O próprio eucaliptus aí, ele é muito recente, né? Muito recente aí no Brasil, e a gente tem conseguido aí ver bons produtos sendo feitos, ainda tem muito caminho, mas é uma situação bem
forçada, eu diria, né? Porque a tendência, geralmente, quando tá muito bom, as pessoas não se mexem muito, né? Como é que funciona aí as indústrias? O senhor que já tem um histórico aí acompanhando tudo isso. Na realidade, se você ter uma visão mais global, usando o exemplo do eucalipto, você sabe que hoje a Malásia, que era um grande produtor de compensado tropical, hoje é importador de toras de pinos, de eucalipto e de lâminas de tora e eucalipto. Estão direcionando a indústria deles para a madeira de plantações. Por acaso, até alguns anos atrás, eu estive na Tasmânia, na África, na Austrália, e visitei uma fábrica e que descobri que era malasiana. Estão produzindo lâmina na Tasmânia e exportando para a Malásia para fazer compensado de eucaliptos. Então, é uma alternativa de mercado que a gente tem que explorar. Eu acho que é uma boa solução. Uma boa solução. O professor sempre defende investimento, tem que ter investimento em tecnologia, né? Melhorar os nossos equipamentos. As florestas já está acontecendo, e melhorando os equipamentos, a tecnologia dentro da fábrica também melhorar. Sim. A gente consegue fazer produtos melhores também aqui. E passar dessa fase só do C+C e CDX, que obviamente sempre vão existir, ser fundamentais aí, mas dá para a gente chegar em outros mercados, né? Dá para chegar. Tem mercados, né? Tá certo que o tamanho da chapa é diferente, mas tem mercados, por exemplo, no Japão, né? Aqui hoje não tem ninguém mandando madeira para o Japão. Mas é um mercado, né? Na década de 80, acho que foi o maior produtor do mundo, né? O Japão era... Tora importada. Tora, tudo importada. Solomon Islands, da Indonésia e daquela região. E existe, hoje eles são comprador de compensar. Tem mercados ainda que pode ser... que o Brasil ainda pode atender os brasileiros, a madeira brasileira ainda pode atender os que se 3 por 6 pés. Só que é 3 por 6 pés, né? Pois é, a gente está assim, um pouco longe ainda do pessoal da Europa, Finlândia, mas a gente está muito melhor que os nossos vizinhos aqui, né? O senhor acabou de voltar de uma viagem aí e estava comentando assim que como o senhor está feliz de voltar ao Brasil e ver como o nosso país é bom, né? Porque diante de todas as situações aí, dificuldade dos outros países vizinhos aqui, o Brasil ainda tá no caminho certo. Na América Latina em geral, né, se você olhar a América Latina, você tem um grande produtor. O grande produtor é o Brasil. Né? Você tem o Chile, que é um grande produtor florestal, né? E o Uruguai, mas é basicamente celulose. Né? Então, o produto de madeira sólida é Brasil e Chile. Né? Eu estive agora na Bolívia, no Peru, no Equador e na Colômbia. Passei fazendo algumas reuniões sobre investimentos nessa região. E realmente o setor florestal é muito pequeno. Né? A Bolívia, por exemplo, tem 50 mil hectares de floresta plantada. Né? E ela exporta hoje 200 bilhões de dólares de produtos florestais em geral. Qual a principal espécie plantada lá na Bolívia? Pinos e eucalipto. Pinos e eucaliptos na Bolívia. Mas são plantações rudimentares. Né? E ela nem entra na exportação, porque a exportação é baseada em madeira nativa, que é de concessões florestais, num país que tem uma situação política complicadíssima, né? Um governo de esquerda radical, e que para ele o setor privado não existe. Então o setor florestal na Bolívia é zero. Né? Mas para o Brasil uma oportunidade de exportação. Nós já exportamos muito aglomerado e compensado, se explora, aglomerado e MDF para a Bolívia e ainda se exporta. Imóveis para a Bolívia. Né? É um mercado pequeno, a população é pequena, de baixo poder aquisitivo, mas é uma oportunidade. O Peru também tem uma área florestal um pouquinho maior, 300 mil hectares de floresta plantada, mas a base também é floresta nativa. Né? Mas o Peru é um grande importador, importa muita madeira serrada e painéis, tanto do Chile como do Equador. E eles têm uma balança de saldo comercial florestal negativo altíssimo. Né?
Eles devem estar importando hoje cerca de 500 mil metros cúbicos de madeira serrada do Chile. Só de madeira serrada. E mais aglomerado de MDF do Equador e do Chile, que deve ser uns outros 500 mil metros cúbicos. Né? E não tem chance o Peru, porque você tem uma costa seca, os Andes, e tem a floresta tropical da Amazônia, que é quase que toda protegida, comunidades, etc., muito pouca probabilidade de desenvolver. O Equador é um país pequeno, que tem uma indústria florestal mais forte. Já produzem MDF aglomerado, exportam compensado, né? Eu acho que é um país mais equacionado. Né? E a Colômbia também é uma desgraça. Você não tem nenhum desenvolvimento florestal consistente e ela é grande importadora também de produtos florestais. Então, o que eu vejo desses países da América Latina, com exceção do Chile, da Argentina e do Uruguai, é que todos eles são importadores. E isso é uma oportunidade para nós, né? Tem gente exportando para lá. Nesses países se encontra produto brasileiro. São volumes pequenos, né? Mas o Chile e o Equador estão aproveitando esse mercado para avançar. Eu acho que é algo interessante. Quer dizer, se eu fosse industrial, eu colocaria uma pessoa viajando nesses países para ver as oportunidades, porque acho que tem oportunidades. Certamente é aquela alternativa, né, que você falou. Pois é, a gente precisa realmente Estão do lado. Olhar aí outros lugares, mas no final de tudo, né, quem manda aí é os Estados Unidos, ou não? Dá para viver sem Estados Unidos nessa jogada aí do compensado, principalmente? Olha, viver sem no atual momento é um pouco difícil, né? Mas a gente já viveu sem eles, né? Lá, quando estourou a bolha americana, não sei se vocês lembram, a exportação dos Estados Unidos, eu não vou lembrar exatamente o ano, mas ali foi 11, 12, 13, foi quase insignificante para os Estados Unidos. Claro, os volumes caíram muito. Eu acredito que é menos da metade do que é exportado hoje, de madeira compensada, estou falando. Então, vivemos sem os Estados Unidos. Só que com bastante dificuldade. Aquele mercado é muito representativo para nós. O que puxa aí tudo, né? Puxa tudo. Eles realmente, quando aceleram lá, o resto do mundo vai atrás, né? A Europa, a gente tem percebido que já está deixando de ser aquele grande mercado. Fora da cota, sempre se arrastando, né? A gente não percebe, assim, talvez agora com eucaliptos ele se torne aí novamente alguma coisa mais relevante, se a gente conseguir buscar um produto melhor, né? A gente tem visto aí que a Europa realmente está buscando mais alternativas aqui no Brasil. Né? E essa questão do eucaliptus, como que vocês veem aí? Veio realmente para ficar definitivo no mercado compensado? Você ainda usa a maioria pinos, né? Sim, a gente usa pinos muito pouco, eucalipto, muito pouco, mas eu acredito que veio para ficar, é uma alternativa. Talvez não para o mesmo mercado, ou para outros mercados, né? O professor comentou, né, ali da Malásia. Eles estão importando hoje aqui lâmina do Brasil, né? Então, alguns outros mercados, eu acredito que o eucalipto veio para ficar. Tem algumas regiões que é mais difícil o eucalipto, né? Principalmente na região onde a gente atua. Ali, Palmas, na região do sudoeste do Paraná, e lá no Rio Grande, na Serra, eucaliptus, a gente não tem uma espécie que seja muito boa para madeira, né? Mas o norte do Paraná tem, Santa Catarina, Serra Baixa, vamos falar assim, é bom. Tem alguns lugares que é o grandes, né? Que é melhor para madeira, né? Tem a espécie é melhor, né? Então, eu acredito que o eucalipto veio não só para ficar, como vai crescer o volume. Vai crescer o volume e vai ter produto 100% eucalipto. A gente já tem visto isso aí. Já tem isso, né? Já tem visto, já está acontecendo. Essa talvez seja a alternativa aí que a gente precise para dar um salto aí de qualidade. Eu acho que o eucalipto, quer dizer, o grande mercado que ele vai ocupar é a substituição de madeira nativa. Você tem espécies com densidade mais elevada, pode ter compensados estruturais mais fortes e até na aparência. Quer dizer, hoje, se você pegar clones de eucalipto, você tem um clone que é parecido, sei lá, com a madeira de teca. Né? Tem um
clone que é parecido com a madeira de pinos. Quer dizer, você tem tonalidades diferentes e o desenvolvimento genético do eucalipto está muito mais à frente do que o desenvolvimento genético para pinos. Uma outra questão que a gente vê acontecendo, né, principalmente para a Europa, é essa questão agora do EUDR, que eles têm batido forte ali na questão da origem, do controle, né? E aí o Brasil, talvez, pelo que a gente tem visto, a gente está bastante otimista até com relação ao Brasil, porque a gente já está bem organizado aqui, perto de outros países, né? Será que isso vai impulsionar o nosso mercado aqui? Vamos abocanhar aí mais uma fatia lá na Europa e ter uma preferência de negócio? Minha opinião, eu não analisei isso com todo o carinho necessário, mas acho que é só um fator complicador adicional. Né? Isso não vai gerar uma facilidade de negócio, é mais um fator complicando. Acho que eles vão usar mais como uma barreira do que realmente se a gente comprovar, porque na verdade a gente sempre comprovou a origem aqui, né? Principalmente no compensado de madeira plantada. Mas agora é um pouco diferente, né? Agora a gente precisa mostrar muito mais coisa. Exato. Mas comparado com os outros países, China, própria Malásia, que a Malásia vai ter que comprovar tudo. Será que a gente não vai sair na frente dos outros aí, ter essa preferência, ou o europeu vai falar, não é bem assim? Olha, para você ter uma ideia, nós fomos chamados a fazer um documento, vincular aos registros e à documentação oficial, para demonstrar que compensado em madeira serrada de pinos não estava vinculado ao desmatamento da Amazônia. Você precisou explicar isso documentalmente. Documentalmente, através da ABINCE. Tá? E aí a gente mostrou, e o pessoal não acredita que não tem vinculação. Né? Porque nós, na realidade, quer dizer, qual é a dificuldade? Nós estamos trabalhando com financiamento, como eu comentei, para as Nações Unidas, do manejo florestal. E o setor privado é o principal afetado. Quer dizer, por quê? Porque o setor privado investe em floresta, investe em indústria e tem dificuldades de financiamento. Por exemplo, não tanto no Brasil, mas na Bolívia, no Peru, no Equador, tem dificuldades. E qual é o grande tchan? Qual é o grande problema de você ter financiamento para o setor privado desses países? Primeiro, é a instabilidade jurídica e política dos países, é a instabilidade econômica. Né? Os países mudam de presidente muito rapidamente. O Peru tem 4, 5 presidentes presos, né, anteriores. O segundo aspecto mais importante é a associação do financiamento ao desmatamento. Então, você é um madeireiro, você tem uma indústria florestal, você tem uma concessão florestal, mas o mercado tem a percepção que a indústria florestal está associada ao desmatamento. E o financiador, seja lá o Citibank, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, não quer estar envolvido nessa discussão. Eles não querem nem entender como então, é o processo. Então, a preferência deles é o quê? É fazer obras de saneamento. Isso é interessante, ajuda os pobres no saneamento. Né? Buscar desenvolver uma infraestrutura viária, para dar fluidez às pessoas. Tem muito do social e da visão do mercado em relação à alocação desses recursos. Isso são agências multilaterais, quer dizer, o BID tem dinheiro de governos também, né? Isso não é dinheiro, ele tem que prestar conta. Então, a associação do setor florestal ao desmatamento, forma, se isso está certo ou está errado, não importa, mas essa associação existe, e a associação do financiamento à instabilidade econômica e política jurídica dos países. Essa é a limitação que você tem no financiamento. E aí tente criar uma estratégia de financiamento que tenha sucesso. É complicado. Essa é a minha obrigação, criar essa estratégia de financiamento para os países da América Latina. A apresentação já nasce culpado, né? Pedindo dinheiro para a indústria madeireira. Mas isso aí afeta demais o setor florestal como um todo, né? Até você estava comentando sobre a questão aí de floresta, se as indústrias aumentarem a capacidade hoje. Como é que está o nosso setor florestal aí para essa madeira plantada de pinos e eucaliptos?
diante de tantos novos produtos e coisas aparecendo, como pellet, por exemplo, que antes não existia? A floresta no Brasil dá conta de tudo isso? Essa pergunta é com o professor Ivan. Essa pergunta. Se você olhar, quer dizer, o grande consumo de madeira hoje no Brasil está basicamente concentrado em 2 ou 3 segmentos florestais. Celulose, uma entrada de uma fábrica de celulose nova, as que estão construindo agora, nós estamos apoiando aqui no Mato Grosso do Sul, vai representar um aumento de consumo de madeira de 15 milhões de metros cúbicos de toneladas por ano. Uma fábrica. Uma fábrica. Né? E essa madeira já está plantada? Parte plantada, parte vai ser de mercado e parte vai ser plantada. Mas, então, só para mostrar o impacto, quer dizer, o grande consumidor de madeira hoje é a celulose. O segundo grande consumidor, sabe o que é? Energia. Agronegócio. Tá? Hoje se estima que no Brasil mais ou menos 60 milhões de toneladas de madeira é queimada para atender o agronegócio. Secar soja, produzir óleo de soja, secar grãos em geral. Né? O agronegócio segundo. O terceiro, com o maior consumidor, basicamente, é o pessoal de painéis, MDF e aglomerado, que hoje são mais ou menos uns 10 milhões de toneladas. Então, esses são os grandes consumidores. Esses, na realidade, estão se preparando para ter um suprimento próprio ou, basicamente, ficar livre de uma demanda spot de mercado, um consumo spot de mercado. O problema está na indústria de madeira sólida, que é compensado, serrados, tá? Que são os principais consumidores de madeira sólida, que são diferentes. A madeira que o Rony usa na fábrica lá da Marine é uma madeira de 14, 15, 20 anos. Né? De celulose é de 7, 8 anos, 9, 10 anos no máximo. Ontem tive uma reunião com o fabricante de celulose e reduziram o ciclo que eles tinham, que era 22 anos, passou para 18, hoje estão com 14 anos em pinos. Nossa. Corte raso. E esse corte raso vai o quê? Corta tudo e vai para celulose, não quer mais saber. Antigamente tinha um ciclo mais longo, vendia parte no mercado para madeira sólida e parte ia para celulose. Hoje ele caiu fora. Então o problema está no suprimento de madeira para a indústria de madeira sólida. Se você olhar o pinos, quer dizer, nós estamos no limite da equação. Não quer dizer que vai acabar a madeira, mas os estoques que você tem na floresta vão ser reduzidos. Até o momento em que vai chegar no estoque zero, mas não sei quanto tempo vai demorar, talvez demore 10, 15 anos, mas a tendência é essa. Não há expansão dos plantios de pinos, né? A expansão é quase zero. E o aumento da demanda é constante. É um desafio enorme para o Brasil, enorme. A gente por isso tem que ir para o eucalipto. Exato, a conta não fecha daí, não né? Fecha. Porque a gente está perdendo muitas áreas para a agricultura também, né? Que haviam pinos que está se transformando em áreas para agricultura, né? Tem isso também. Então, o eucalipto, a gente comentou, veio para ficar, né? Vai cada dia mais. Só vai para frente. Pois é, a gente tem, né, muitas coisas que a gente poderia falar aí. Nosso tempo aí já está passando um pouco. Mas eu gostaria, assim, que vocês dessem meio que uma opinião aí sobre 2024. No último episódio aqui que a gente teve com o pessoal, a gente terminou falando do otimismo controlado, né? Estava mais otimista, que ia ser os preços mais estáveis, um volume mais seguro. Diante aí dos últimos acontecimentos, logística, o que dá para a gente falar aí para esse ano? Bom, o que eu vou falar em otimismo nesse momento é um pouco difícil, né? Tá tudo muito problemático. Problemático. Mas, enfim, as coisas mudam e mudam, às vezes, rapidamente, né? Você tem que estar atento sempre à mudança. A mudança sempre está acontecendo. Você tem que estar preparado, porque às vezes é muito lenta, né? Às vezes você acaba não percebendo. Tem que estar preparado para perceber quando é muito lenta. E também quando é muito rápida. Eu, particularmente, falar 2024, falando desse momento, eu não estou muito otimista 5 anos de 2024. Já estive mais otimista em relação a esse ano. Estive naquele momento que comentou até da dependência que a gente tem no mercado americano. Mas tínhamos uma expectativa de corte de juros lá, que era para começar, se não me engano, março, daí foram adiando,
e parece que nem vai ter mais esse ano. Sem ter um corte de juros lá, aquele mercado, me parece que não vai ter uma grande demanda. Uma reação. E não só lá, também, mercado europeu é a mesma coisa. Então, eu não acredito que nós vamos ter uma demanda muito maior agora, durante esse ano. Não estou confiante sobre isso, né, que a demanda vai ser muito forte. Acredito que vai ser estável, viver uns momentos, talvez agora, quando tem o fim de cota, isso, o mercado americano ainda continuar caindo, um momento um pouco ruim, que tomar algumas ações de corte de produção, enfim, tem várias ações que a gente pode tomar. Aquele ciclo de todo ano, né? É aquele ciclo que Baixa acontece todo produção, ano. Mas... espera melhorar um pouco. Exato. É isso aí, Gustavo. Então, não vejo assim que a gente vai ter um ano de 2024 brilhante, bom. Nesse momento, o meu pensamento não é esse. Mas também, pessimismo, acho que não dá para usar também essa palavra. Aí. Não. Difícil, né? Essa palavra, pessimismo, eu não consigo, sabe? A gente tem que... O madeireiro, de uma forma geral, você acredita tem que ser sempre. resiliente nas coisas, né? Então, se tá ruim, eu sei que daqui a pouco vai mudar. Tem que estar sempre preparado, né? Para mudança, né? Porque ela vai acontecer, né? Então, uma hora acontece. Se vai ser 2024, não sei, né? Pode ser que seja. Está preparado. E o senhor, Silvio, o que acha que vai seguir aí com o Rony? Como empresário que sou, como o Rony também, a gente sempre acredita no futuro, né? Mas eu acho que 2024 nós vamos andar meio de lado. Quer dizer, não vai ser um ano ruim, mas também não vai ser um ano estrondoso, né? Vamos se preparar para 2025. E, na realidade, você está sempre investindo para buscar horizontes melhores, né? Não adianta você ficar só chorando. Né? Não. Eu acho que quem quer ser empresário nesse país, ou no mundo inteiro, ele precisa de uma certa dose de otimismo e um pouco de buscar desafios. Senão você tem que ser um funcionário público, é melhor. Tá certo. Bom, então queria agradecer a participação de vocês e dar realmente um espaço aí, Rony. Conta um pouco aí da Marine. Para quem não conhece, eu sei que a maioria já conhece, mas fala um pouco aí de vocês. Bom, a Marine Compensados nasceu em 2003, né? Mas eu sou a terceira geração de madeireiro na família. Começou lá com meu avô, lá na década de 60, né? E ali em 2002, né, decidiu construir essa fábrica. Antigamente era madeira serrada, final da década de 90 ali, não se permitiu mais planos de manejo. Então, a serraria, né, ela parou, que era do meu pai, com meus tios, e ali em 2002, vamos construir, conversando com meus tios, com meu pai, a gente resolveu investir nessa empresa. Ela iniciou as atividades em fevereiro de 2004, né, lá em Palmas. Hoje a gente tem uma capacidade produtiva ali de 15 mil cúbicos por mês. É claro que a gente não está produzindo isso, porque o mercado não permite. No momento, temos uma filial no Rio Grande do Sul, que a gente inaugurou exatamente um ano atrás. No dia de hoje faz um ano que a gente inauguramos lá. Ela supre lâminas para a matriz em Palmas, dos compensados, e o nosso principal produto é madeira compensada, em várias qualidades, né? A, B, C. A gente tem certificações para atender mercado americano, europeu. Então a empresa começou fazem 20 anos de produção, né? Tem já uma história aqui dentro desse mercado. Legal. E falando em história, senhor Ivan, fala um pouquinho para quem não conhece da STCP aí. Deixa eu completar o que o Rony disse. A Marine tem uma governança exemplar. Né? Ela tem uma diretoria bem estabelecida, muito profissional. Graças a ele nos ajuda. E tem um conselho que ajuda a Marine e está sendo reconhecido até pelos financiadores. Os bancos hoje reconhecem que a governança da Marine é uma governança diferenciada no mercado. O professor faz parte disso, né, e nos ajuda com isso. Por isso está dando tudo certo. Tudo certo. Mas a SCP é uma empresa de consultoria que começou em 81, a gente está com 43 anos,
e ela foi desenhada para atuar no setor florestal, né? E a gente, ao longo dos anos, foi diversificando um pouco. Hoje a gente trabalha para o setor florestal, né? As grandes empresas de celulose, a gente trabalha com Arauco, com Klabin, né? Trabalha com o pessoal na área de painéis compensados, aglomerados, MDF, na área da indústria de móveis também, e atua em outros segmentos. A gente hoje tem como clientes principais o pessoal na área de energia, né? Tanto a Enel como a Copel, como a Eletronorte, e atua na área de agronegócios, né? A gente tem como clientes aí a Cargill e outras empresas, na área de infraestruturas, rodovias, etc., e na área de mineração, né? A Vale é um grande cliente nosso, a CSN. Então, são segmentos um pouco diferenciados. Então, hoje a gente está dividido no setor florestal em cerca de 30% do nosso negócio e outros negócios cresceram com o tempo. E a gente trabalha na parte de consultoria, gerenciamento e engenharia. São as 3 áreas que a gente trabalha. Legal, senhores. Muito obrigado. Foi muito bom ter pessoas aí tão relevantes, aí, conhecedoras do mercado. Um prazer aí para nós. E esse é o fim aí de mais um episódio. Espero encontrar aí vocês novamente, porque tem muita coisa aí que daria para a gente aprender aqui e conversar. Obrigado mesmo. Obrigado a você. Eu que agradeço aí. Obrigado. Obrigado.